Ling apresenta Charles Lessa, com intervenção artística inédita. Um mural de Charles Lessa, pintado em uma parede branca no interior de um saguão do Instituto Ling. Trata-se de uma montagem composta por um painel de aproximadamente 2,20 metros de altura por 6 metros de largura, e duas figuras menores que se sobrepõem à parte superior das bordas esquerda e direita do painel. O painel principal retrata um aposento onde 3 pessoas velam uma mulher, cujo corpo repousa em uma cama. A parede ao fundo, que ocupa 2/3 da imagem, é rosa salmão. O piso, que preenche o terço inferior, é verde escuro. A cama, de armação rosa, está à esquerda, a cabeceira voltada para a abertura de uma porta, através da qual se vê parte de outro recinto, de parede vermelha e piso verde. A mulher de rosto branco e sem feições está estirada sobre o colchão branco, a cabeça sobre um travesseiro ocre. Usa um vestido preto, longo, fechado, austero. De seus membros, vê-se apenas o pé esquerdo. Pouco abaixo do ombro esquerdo, brota um ramo seco, em vermelho. No colchão, a alguns centímetros do lado direito do corpo, um esvoto de braço. No centro, formando um semicírculo voltado para os pés da cama, há 3 pessoas sentadas em cadeiras de madeira com assento azul escuro. A que está mais próxima à parede do fundo é uma mulher de cabelos pretos na altura dos ombros. No topo da cabeça, uma alça vermelha. O rosto é inteiramente branco, sem feições. Usa um longo vestido vermelho com uma grande abertura na altura do ventre, por onde se projeta a gestação avançada. Na cadeira do centro, o corpo meio escorregado sobre o assento, uma mulher de cabelos pretos, compridos e lisos, e vestido amarelo. Não é possível distinguir seus braços. Na cadeira mais próxima, de costas para o observador, uma pessoa de cabelos em um tom escuro de azul, presos em um penteado rebuscado. Usa um macacão rosa claro que mal se diferencia da cor de sua pele. Gesticula com a mão esquerda no ar. Próximo à extremidade direita do painel, em um retângulo vertical de fundo amarelo-ouro, parece flutuar um vestido vermelho escuro, de mangas azuis, com gola e punhos brancos. No alto, sobreposto à borda esquerda do painel principal, um retângulo de aproximadamente 80 centímetros de altura por 1,30 m de largura, preenchido em bege, no interior do qual está deitada uma mulher de pele branca e cabelos castanhos acima dos ombros. O corpo nu, com os braços colados ao tronco e as pernas unidas, estendidas, tem o formato de uma canoa. Escavado no ventre, um compartimento alongado, dividido em 3 segmentos que configuram o interior da embarcação. Sobreposto à borda oposta, um retângulo de aproximadamente 1 metro de altura por 75 centímetros de largura retrata a parede de uma igreja em rosa pêssego. O piso é azul. Uma escadaria estreita, de base bege e degraus vermelhos, é formada por 2 lances cujo encontro se dá em ângulo apontado para a esquerda. A escadaria conduz a uma abertura de porta onde se encontra uma figura em preto na forma da peça do bispo no jogo de xadrez. À esquerda dessa abertura, na mesma altura, há uma janela preta com arco triangular. No nível do chão, à esquerda, uma pessoa aparentemente nua, de 4, carrega sobre as costas um caixão azul claro com uma cruz vermelha gravada na tampa. Da extremidade inferior do caixão emanam vapores cor de areia. Ao fundo, junto à parede, uma figura de cabelos pretos e vestido vermelho segura, cravada no chão, a haste de uma pequena bandeira branca. O vídeo a seguir apresenta uma conversa entre o curador Bituca Sundé e o artista Charles Lessa. Estão sentados em poltronas com estofado cinza e pés de madeira clara, separadas por uma mesinha de tampo hexagonal com 2 taças com água. Atrás deles, a obra recém-descrita. Ambos usam microfone de mão. Bituca Sundé, o curador, é negro, de pele clara. Tem testa larga com entradas bem pronunciadas. Os cabelos, assim como o bigode e a barba, são pretos com fios grisalhos, cortados rente. Está de camisa laranja em tom tijolo,
que se relaciona com a obra ao fundo, contrastando com o verde e se harmonizando com os tons rosados. Veste jaqueta e calças jeans pretas e sapatos marrons. Bitu usa óculos estilo aviador e anéis nos dedos anular e mínimo da mão esquerda. Charles Lessa, o artista responsável pela obra, é branco, de cabelos curtos, bigode fino e cavanhaque pretos. Está de camiseta creme com a palavra Chui escrita em preto na gola, calças jeans azuis claras, meias listradas em vermelho, branco e preto e tênis brancos. Na cabeça, um boné verde musgo. Usa brinco de argola com pingente triangular em uma das orelhas e um alargador rosa na outra. No pulso direito, um relógio digital com pulseira verde água. No esquerdo, uma pulseira prateada. Usa anéis nos indicadores e dedos médios e tem tatuagens no dorso de ambas as mãos. Durante a conversa, permanece com a perna esquerda cruzada sobre a direita. Ao final do vídeo, curador e artista brindam e bebem a água de suas taças. A plateia, ainda que faça intervenções, jamais aparece. Bom dia a todas, né? Porque nossa plateia é feminina. Sejam bem-vindas. Agradecer a presença de vocês aqui nessa manhã. Agradecer principalmente ao Instituto Ling pelo convite. É sempre bom a possibilidade desses trânsitos, né? E agradecer especialmente a Laura pela acolhida tão afetiva, a Sandra pelo convite, obrigado. E a toda a equipe do Instituto também por possibilitar esse projeto, que é um projeto importante para a cidade, né? Nessa segunda edição que pensa agora essas relações entre regiões, e nessa edição nós trabalharemos com 4 artistas do Nordeste. Então, nesse primeiro momento, eu convidei o Charles Lessa, que é um jovem artista do Ceará, reside na região do Cariri. A região do Cariri é a região sul do Ceará, que já fica limite com Pernambuco. É uma região muito rica culturalmente, então esses trânsitos da cultura popular estão muito presentes na produção artesanal. É uma produção muito rica em diferentes tipologias, do bordado à escultura em madeira, ao barro, à palha. E essa produção é uma produção que não pode ser pensada dentro de uma esfera apenas do popular. Fica muito caricatural colocar dentro de uma caixinha do popular. É uma produção extremamente contemporânea e sofisticada, e que muitos artistas transitam nesse lugar que é esses fluxos entre pensar a contemporaneidade a partir desses elementos, desses resíduos tão significativos da cultura, que é a nossa relação entre a vida e a arte, né? A região do Cariri é uma região que tem um fluxo muito grande entre vida e arte. Quando a gente fala região do Cariri, geralmente a gente lembra de Juazeiro do Norte, que é o principal centro, e a cidade onde tem uma figura bastante conhecida, que é o Padre Cícero. Então, Juazeiro do Norte é um centro religioso, um centro artesanal, um centro turístico, e a região do Cariri é formada por 29 municípios que ficam no entorno também de Juazeiro do Norte, que é o principal centro. E são cidades próximas que estão lá se articulando de várias formas. Então, para localizar geograficamente o nosso lugar, o nosso território, porque esse projeto é um projeto que fala de lugar, que fala de território e que pensa esses corpos que transitam por diversos territórios e que vão levando essas relações todas, né? Seja na sua subjetividade, seja no seu fluxo poético que vai se projetar na obra. Então, quando eu pensei esse projeto, e quando eu pensei esse título, eu queria muito fugir dessa ideia de periferia. É uma palavra muito caricata, e é na linguagem que esses racismos e esses preconceitos vão se constituindo.
então não estava afim de trabalhar com a ideia de periferia. Então, essa ideia de margem, para mim, é uma ideia mais sofisticada de pensar essas relações, essas articulações. E, quando eu penso em margem, eu penso essa margem como centro também, não como algo que está isolado ou algo que não se articula com o centro também. Então, esse projeto é um projeto que pensa também o Nordeste por dentro, né? A ideia é que a gente traga não só esse Nordeste que se vincula muito à imagem das capitais, ou à imagem da Bahia, de Pernambuco, do Ceará. Mas existem outros centros muito bem articulados e de produções muito potentes, como a região do Cariri, como a Ilha do Ferro, como o próprio Recôncavo Baiano, que são regiões que atravessam esse Nordeste, que não é esse Nordeste tão falado, que não é esse Nordeste tão apresentado pela publicidade, pela mídia, pela própria literatura. Então, pensar esses outros Nordestes, porque é interessante também termos a imagem de que o Nordeste é constituído por diferentes Nordestes, né? Não podemos pensar apenas em um Nordeste ou de uma imagem que o Sul ou o Sudeste cria sobre o Nordeste, né? Isso é muito comum também durante toda arte, toda a história da arte brasileira, essa tentativa de engessamento e de pensamento de um Nordeste a partir de São Paulo ou a partir de outros centros. Então, esse projeto que traz esse título Beiradas é para pensar justamente essas possibilidades de articulações, e eu fico muito feliz de poder também proporcionar, através também aqui, claro, do Instituto Ling, esses trânsitos desses artistas para outros centros, para outros circuitos, para outros territórios, que são artistas que têm dificuldade também, iniciando a sua produção, iniciando seus trajetos, de se articularem dentro desse circuito. O circuito de arte é um circuito muito complexo, e para adentrá-lo é necessário não só talento, mas também estratégias. Então, eu acho que eu já falei muito. Eu vou passar para Charles, para ele falar um pouco sobre a pesquisa dele. E, a partir daí, a gente pode também ir estabelecendo um diálogo, uma conversa, para ficar mais orgânico a coisa. Obrigado, gente. Bom dia. Eu sou Charles Lessa, sou artista visual da cidade de Crato, como o Bitu falou. Uma cidade situada no Cariri cearense, né? Que aí Cariri, quando a gente fala, ele abarca 3 estados, Paraíba, Ceará e Pernambuco, mas a maior concentração de Cariri, de municípios, está situada no Ceará, com 33 municípios. E eu tenho uma licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri, né? E também tive uma breve formação, não concluída, em Design de Produto pela Federal do Cariri. E as duas graduações são fundamentais dentro do meu processo, né, do meu fazer artístico, e elas meio que se confundem em algum momento, né, o artista, o designer. Então o pensamento ele parte um pouco sempre desse princípio. Agradeço, sou muito grato ao Instituto Ling, né, pelo convite, a Laura Kogo, que deu todo o suporte desde antes da minha vinda, desde a nossa comunicação, e Bitu, que foi quem, de fato, chegou até mim e me proporcionou esse trânsito, né? É a minha primeira vez no sul do Brasil, né? Já tinha chegado até o Sudeste, circulei ainda alguns estados já também do Nordeste, e eu achei que eu ia enfrentar um super frio, né? Aqui, o meu entendimento de Rio Grande do Sul é que aqui fazia frio o tempo inteiro, né? Experimentei mais frio dentro do instituto, pelo ar-condicionado, do que na rua, e que para mim foi ótimo. E aí, falando agora mais sobre a minha pesquisa, né? O meu trabalho ele se desenvolve principalmente na linguagem do desenho e da pintura. Eu falo desenho primeiro porque é o que antecede tudo que eu faço, né? O meu trabalho, a pintura está muito sujeita ao desenho, né? Não o contrário.
E isso já foi um conflito, mas hoje eu lido super tranquilo com essa relação de me entender desenhista e depois me entender pintor e mais recentemente escultor, né? Porque também tenho experimentado algo na tridimensionalidade. E na pintura, eu meio que nasci no circuito da arte urbana. Então, peguei uma referência ali, uma experiência também com grafite, com mural, mesmo no contexto de interior. Eu lembro que uma vez uma professora minha de São Paulo perguntou como que eu ia produzir arte urbana num contexto de interior, que na cabeça dela o contexto urbano se dava em grandes metrópoles, né, em cidades grandes. E acho que ela não conseguia entender que o contexto urbano ele é muito amplo, né? Enfim. Mas isso foi super disparador assim, para também eu entender esse processo urbano e que eu me constituo como uma pessoa urbana, mesmo dentro de um interior, de uma cidade, né, do Nordeste, no Ceará, enfim. E então bebi muito dessa referência, né, dessa arte de rua, do grafite, dessa troca com os artistas da cena. E tanto que minha primeira participação assim, efetiva como artista já foi dentro de um festival de arte urbana, o Festival Concreto, que acontece em Fortaleza, anualmente. E eu acabo trazendo todo esse repertório para a minha prática de ateliê, para a minha prática investigativa. E principalmente porque o meu desenvolvimento dentro do grafite se dava principalmente com a elaboração de personas, né, de personagens, que tem várias categorias. Tem as pessoas que trabalham com letras, com 3D, e aí a minha categoria era de personagens. E tenho muita referência também de ilustração, universo pop, de modo geral. E aí depois, na universidade, aí eu falo isso sem nenhum constrangimento, porque eu acho que isso também reflete um pouco da deseducação que a minha geração vem tendo, né, que é esse não reconhecimento quanto sujeito dentro da nossa própria cultura, né? A arte popular, por exemplo, eu só fui ter meio contato mesmo na universidade, e isso foi impactar diretamente no meu trabalho, porque eu bebia muito dessa referência de cultura norte-americana, enfim, e não me atentava de que o popular, de que o pop também estava inserido lá dentro do meu contexto, né? Então, depois conheci o Centro de Cultura Mestre Nosa, que é um centro que o Mestre Nosa foi um mestre, né, da escultura, e que hoje existe um centro de cultura onde vários artesãos da escultura em madeira trabalham nesse centro. Eu passei um tempo frequentando, desenvolvi algumas peças ainda com eles. E depois isso veio tudo para o meu repertório visual, né, para a elaboração dessas figuras, dessas imagens. E as imagens, o santuário, as imagens de santo é muito característico, né, da região de onde eu venho. Então, é meio que um lugar que não tem como fugir dessa referência. Então, eu acabei também incorporando no meu processo. E aí eu tive muito mais referência durante a minha infância, meu processo de amadurecimento desse imaginário do catolicismo popular, né, assim, claro, não compreendendo isso dentro de uma manifestação cultural ou estética, artística, mas sempre teve muito presente. Inclusive, eu brinco que eu tenho passado por uma retomada estética do catolicismo, né? Tenho feito uso de vários elementos, mas com outros interesses, enfim. E aí, meio que hoje eu venho com uma pesquisa super autobiográfica, que tomam dois caminhos meio distintos. Em uma, eu estou partindo de uma investigação de autorretrato, de autorrepresentação, na qual me fotografo em situações, me fantasio, uso figurinos, é uma coisa bem teatral. E na outra eu parto de um referencial mais imaginário mesmo, assim, dessas figuras, desses personagens que habitam um campo de uma paisagem mais psicológica mesmo, né? Que aí foi o caminho que eu decidi trazer para apresentar aqui no Ling, que é essa investigação de uma elaboração, de certa forma, de um trauma, né, que eu vivi, e eu elaboro e trago essa composição. Em 2021, mais ou menos, eu comecei uma pesquisa chamada Na Barriga do Monstro, né, que eu falava sobre experiências de medo, de modo geral,
vindo dessa... A gente estava em plena pandemia, né? Então tinha toda uma situação ali de pânico que estava sendo gerada, enfim. E eu resolvi elaborar isso dentro do meu universo da pintura, do desenho. E desenvolvi dentro dela uma ramificação que se chamava Deserto Materno, né? Que aí eu vou narrar essa minha experiência de luto de luto materno e essa minha experiência com orfandade, que se deu desde os 15 anos. E sempre achava muito delicado tocar nesse assunto publicamente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante tratar de vulnerabilidade também para que isso se torne um tema mais abrangente e menos solitário, né, assim, no processo de entendimento e desenvolvimento. E eu meio que encenei, né, esse processo de atravessamento. Durante a pesquisa, eu desenvolvi alguns estudos, alguns desenhos e pinturas que tratavam bem alegoricamente, né, desse atravessamento. E a maioria delas tem sempre essa presença muito grande de vazio, de ausência. Na outra investigação, por exemplo, com autorretrato, já é o oposto, né? Tem um excesso, tem excesso de informações, de imagens. Eu faço uso de imagens de publicidade. E são imagens super carregadas nas cores, uma saturação também muito vibrante, que aí é uma herança super do grafite, mas aí aqui eu já opto por trabalhar com essas personagens num tamanho reduzido, que também faz super referência com as pinturas dos miniaturistas, né, da dita arte naif, que também tem muita referência nesse lugar da pintura. E eu gosto que também traz essa conotação de brinquedo, né, de peças quase de Lego, né, lúdicas, e eu componho essa brincadeira dentro desse espaço, né. Esse fundo aqui, por exemplo, a imagem central maior, ela é exatamente as cores que eram as cores da minha casa, né, o cimento, o piso de cimento queimado verde e a parede salmão. E essas figuras, essa dramaturgia que eu crio também é uma representação minha, das minhas irmãs, só que de uma forma mais fantástica, né? E tem um lugar de enfermidade, de dor, de partida, mas que eu tento trazer de uma forma que não seja unicamente dolorida, né? Porque algumas pessoas falam, mas em outras culturas a morte é celebrada, a morte é sempre vista como algo a ser comemorado, e a nossa é sempre por esse viés da dor. E aí eu fiquei pensando, mas eu acho que eu nunca vou conseguir olhar a morte sem ser pelo viés da dor. Eu sempre vou encontrar com ela nesse lugar mesmo, do sofrimento, de passar algum tempo refletindo sobre isso, num lugar que não é de uma celebração. Quero, sim, entender e chegar em outros lugares quando eu me encontrar com ela novamente, mas a nossa cultura, ela também tem, eu acho que também tem esse valor, assim, de passar pelo lamento, sabe? E nem é fazendo aqui um culto à tristeza, à dor, né? À melancolia. É abraçar mesmo, assim, esse sentimento e entender que ele pode ter sua beleza, né? Enfim. E aí eu acho que eu resolvo isso também no uso das cores, né? Ela é melancólica, uma pessoa até me falou que passou aqui e sentiu um pouco de dor, né? Ela disse, nossa, me doeu. E ela relatou que recentemente passou por uma perda também, né, de alguém muito importante da família. E na hora eu fiquei um pouco preocupado, porque eu disse, nossa, ela trabalha aqui, né? E aí eu não quero trazer um desconforto para uma pessoa que vai cruzar aqui todos os dias. E principalmente que eu pintei do lado de um café onde tem pessoas vivas todos os dias. Né? Então, assim, essa contradição. E aquele corpo barco, né, que eu faço... No desenho original, tem 3 crianças que estão velejando, né, navegando, e depois é que eu resolvo trazer elas sozinho, até meio que para... Algumas pessoas não viram como barco, né, viram como uma mulher, sei lá, uma cesariana, tem a coisa da gestação ali, e a figura gestante fazendo um pouco esse contraste, né, o início da vida com o fim dela ao mesmo tempo. E lá a gente tinha uma cultura, uma ideia de que se você dormisse com os pés virados para a porta, ou era a cabeça, meio que era um presságio de morte,
né? E aí aqui eu resolvi trazer a cama invertida, a cabeça virada para o lado da porta, né? E aí aqui já mais uma representação mesmo quase de um campo de um sonho, né? Eu tenho muita referência para a primeira escola, assim, a primeira grande referência que eu tive na universidade de arte foi o surrealismo, né? E super me apaixonei. Inclusive eu lembro que eu confundi, quando eu vi Bosch, por exemplo, eu achei que ele era surrealista, né? Mas é muito anterior. Mas para mim já era, então, uma super identificação com esse universo também simbólico, né? E enfim, cada símbolo tem uma representação muito específica, né? Eu cresci vizinho a um terreiro de Umbanda, minha casa era colada, né? Então todo final de semana eu participava do culto sem necessariamente participar. E eu lembro que nessa casa tinha uma bandeira muito alta, branca, que era para demarcar que tinha uma casa, né, de Umbanda. E esse símbolo sempre me acompanhou. A cama sempre me acompanhou. As cadeiras também sempre tiveram muito presentes nas minhas elaborações. E eu gosto, por exemplo, também da simbologia da cama, né? Porque ela pode ser esse espaço onde a maioria de nós fomos concebidos, né? Onde a maioria de nós também partimos, geralmente morre-se deitado. A gente é fabricado também, geralmente, numa cama. E cama é um lugar muito gostoso, né? De descanso. Meu móvel favorito. E tanto é que eu tenho uma caminha tatuada na mão. E no Crato também tem uma escadaria que se chama Ladeira do Tamanqueiro, que é uma ladeira super alta, né? Bem, enfim, vários degraus. E eu lembro que quando eu ia ao centro, que eu morava no bairro de cima, então o centro fica na parte baixa, a gente descia e subia essa ladeira, né? Não existia Uber. Então, e assim que você subia, lá em cima já era a igreja, o seminário, né, onde os padres se formavam, enfim. Tanto que o bairro se chama Seminário, onde eu cresci. E eu meio que trago essa representação dessa escada para dentro de um ambiente que seria também a continuação dessa representação da casa. E, enfim, basicamente isso. Tem umas personagens aqui que fazem que tem umas referências meio bem específicas. E enfim, finalizando, tem um tipo de ex-voto, né, também junto da personagem na cama, que o ex-voto é aquele presente meio que de graça alcançada, né, que você dedica a algum santo. E em Juazeiro, no Horto, a gente tem um espaço que é meio que um museu já, né, dedicado somente a isso. E as pessoas, antigamente, era mais comum o uso de esculturas. Alcancei uma cura de uma doença no pé. Então, levava uma escultura em formato de pé e deixava lá no espaço. E aí, hoje em dia, existe ex-voto em todos os formatos, né? As mulheres se casam, elas deixam um vestido de noiva como um agradecimento. Carros, né? Conseguiu comprar seu carro, leva um carrinho que simboliza. E aí depois eu fiquei pensando que a pintura, para mim, ela tem um pouco também esse lugar de ex-voto como uma graça alcançada, né? De hoje eu poder circular como artista e poder trazer o meu trabalho para a parede do Ling. Ele meio que tem um pouco essa função também, né? De agradecimento por essa graça alcançada. E que não é necessariamente a nenhum santo, né? É a vida. É interessante pensar essa dimensão da imagem e da cultura visual das casas de ex-votos. São muito comuns no Nordeste, principalmente em torno de centros religiosos, como é Juazeiro do Norte, como é Canindé, que é outro centro religioso do Ceará. Dentro das próprias igrejas, há esse espaço que as pessoas que alcançam suas graças através de promessas vão lá nesses espaços deixar o seu agradecimento. Se a pessoa se cura de um problema no seio, leva uma escultura do seio, ou leva hoje uma fotografia do seio. Se a pessoa se cura de na cabeça, problemas de cabeça, escultura da cabeça. Eu estou fazendo uma pesquisa nessas casas de ex-votos com o artista Efraim Almeida, que é um escultor e que tem muito essa referência de casa de ex-votos.
E a gente visitou as principais casas de ex-votos do Ceará para essa pesquisa recentemente, e era interessante ver a representação da Covid já nesses lugares, né? As pessoas com problemas de pulmão, levando as imagens do pulmão, das máscaras da Covid. É curioso também que tem uma parte na casa de ex-voto de doenças sexualmente transmissíveis, de câncer. É um lugar muito forte em que você se depara com a dor do outro, né? Esse exercício de olhar para o outro de uma forma de enfermidade, de uma forma também de recuperação, de graça alcançada e de júbilo, sei lá. Então, as pessoas levam de tudo, do vestido de noiva que conseguiu casar, a casa que comprou, o carro, tudo. Então, as igrejas, elas fazem... às vezes elas descartam aqueles materiais em determinados tempos, porque é um acúmulo muito grande de ex-voto. Antes, os ex-votos eram muito bem elaborados esteticamente, eram escultores que faziam aquelas peças. Hoje, os ex-votos se distribuem por diversas tipologias, desde fotografia, carta, qualquer tipo de imagem. Antes tinha essa cultura de ser as esculturas em madeira, um tipo de madeira chamado umburana. Então, era bem específico e as elaborações eram muito sofisticadas. Então, Charles percorre um pouco dessa cultura visual desses lugares, e eu vejo com muita potência ele elaborando esses elementos, esses signos na pintura dele. E também uma reelaboração dessa própria questão da finitude, da morte. Eu acho que o trabalho ele transcende esse lugar também a partir desses outros elementos que ele traz, como a própria cultura popular, como a cultura do anime, a cultura do lúdico, que está muito presente no trabalho dele, nessa hibridização entre o corpo humano e o brinquedo. Então, tem esses lugares também que são bastante curiosos de ver como o artista vai reordenando esses signos dentro dessa construção de uma pesquisa e de um processo poético. Então, vou inaugurar aqui o momento da participação do público. Charles, conta para a gente da tua experiência ao longo da semana, com as pessoas transitando, as conversas que tiveste com o público, se o pessoal, né, tu comentaste um pouco da experiência com uma colega aqui da equipe que passou e comentou, mas também percebi algumas outras trocas com clientes, com pessoas que frequentam o espaço já para outras atividades. Então, seria legal te ouvir um pouquinho também, né, contar um pouco sobre isso. E depois, também gostaria que tu contasses um pouco do desafio de projetar, né, esse trabalho que foi pensado, já foi enviado, inclusive a gente já tinha o spoiler de como ficaria, e como foi transportar esse projeto para essa parede, se tivesse alguma dificuldade, como foi, chegaste a modificar alguma coisa, né, como foi essa adaptação, e se foi um desafio. Tá. Primeiro que no meu processo de desenhar, de pintar, sempre é um processo que eu prezo que seja bem solitário mesmo, sabe? Assim, eu, no máximo, minha música e minhas gatas. E sempre fui muito tímido, principalmente para mostrar essa super intimidade, que é o processo criativo. E quando eu fui para a rua, né, pintar, enfim, muro, já era outro desafio, era outro tipo de intervenção. Mas eu sempre me senti muito incomodado de que as pessoas assistissem o processo de nascimento da obra, né? Porque para mim é muito como se eu estivesse revelando o grande truque que é a pintura, né? Tipo, eu estou revelando meus segredos, a pessoa vai ver que eu estou iludindo ela no final das contas. E sempre passo por esse lugar, assim, de que, nossa, a pessoa está enxergando tudo, né? E o processo embrionário, ele é sempre muito confuso, as pessoas olham e vão meio que ter umas sensações, enfim, muito específicas.
E aqui eu tive algumas interações, né? Essa aqui, da última, que a gente teve uma troca que eu já falei aqui, foi uma das que mais me movimentou assim, emocionalmente, porque eu não sei se eu refleti muito sobre qual seria o resultado, né, assim, esperado para as pessoas que iam ver a pintura, né? Tipo, eu não quero provocar sentimentos não interessantes, mas também não quero ter a ousadia de tentar controlar o que o outro vai sentir a partir da vivência que cada um tem, né? Mas as trocas que eu mais gosto, assim, honestamente, é quando a pessoa para e aí ela fica um tempo observando, ela não fala comigo, ela fica sentindo, ela assiste, ela observa o gesto, e isso aconteceu muito aqui, né? Algumas pessoas estavam no café, elas ficavam olhando, às vezes eu via que ela ficava assistindo pelo espelho, né? E essa para mim é muito interessante, porque eu não sei o que a pessoa está pensando, eu não sei o que ela está sentindo, ela está tendo a viagem dela. Ela não faz uma foto, ela não faz um story. Pronto, para mim essa é a melhor interação possível, assim, sabe? E Elisa sempre me trouxe um feedback muito otimista e de que tá dando certo, Charles, está ficando bom, está ficando bonito, estou gostando. E acho que foi a pessoa que mais acompanhou, assim, depois de Laura e as meninas. Como eu tenho a loja aqui, eu acompanhei todo o trabalho do ano passado, que era... eu acompanhei todos os artistas. E eu fiquei muito impressionada mesmo, porque eu acho que tem isso... somos todos brasileiros, mas a gente vive muito distante, né? A experiência que eu tive no Cariri, há uns 3 anos atrás, foi muito forte. E eu, como uma lojista que quer trazer mais a arte popular e o artesanato do norte, do nordeste, eu me apaixonei muito pelo que eu vi lá. E eu acho que o teu trabalho trouxe muito isso. Então, eu fui me impressionando mesmo com as cores, né, com os elementos, com os personagens que foi trazendo. Então, foi muito natural. Cada dia que eu chegava aqui, eu me surpreendia muito com o resultado, né? Eu acho que foi um pouco isso. E eu acho que é esse desafio maravilhoso de trazer para a gente aqui, que é tão, né, que está tão distante, né, e que é um povo mais frio, né? Esse calor que eu senti. Sim, do projeto... de novo, né? Como eu venho desse lugar de projetar mural, principalmente no ambiente externo, né? A coisa da rua. Então, eu nunca faço na hora, assim, vou criar aqui a partir... Né? Não existe. Eu sempre projeto, que aí também é uma coisa muito dada do design, né? De fazer toda essa elaboração, esse layout antes. E para cá não foi diferente, né? Eu projetei exatamente o que eu queria fazer. Houve modificações, algumas coisas das cores, mas que para mim também não foi um problema, né? Acho que solucionei bem. E tive um certo problema só de ordem técnica mesmo, para conseguir projetar. Eu não consegui projetar a imagem inteira, então foi por recortes. Mas como é uma imagem muito, muito grande, assim, eu acho que ela tem muitos espaços, isso, enfim, permitiu que desse para ser dado esse recorte mesmo na projeção. Porque na rua, por exemplo, eu faço outro tipo de marcação, né, que é o que chama Doodle Grid, que é um grid que você faz várias marcações, depois fotografa em cima, tem todo outro processo, mas que é bem mais complexo, mas que não caberia para cá, porque eu acho que a projeção solucionou mais rápido. Eu depois fiquei um pouco só incomodado, porque eu queria empurrá-la um pouquinho mais para cá, né? Se eu tivesse esse poder tecnológico digital. Mas fiquei muito feliz, assim. Eu acho que é o primeiro mural muito diferente da minha trajetória com mural. Eu achei ele super sofisticado, achei ele muito bom o resultado, modéstia à parte, e vai entrar no meu portfólio como algo muito, muito feliz, assim, desse momento que eu tenho vivido e que eu vivi aqui em Porto Rap, Porto Alegre.
eu adorei acompanhar teu trabalho, assim, foi muito especial. Foi o primeiro Ling Apresenta que eu consegui acompanhar inteiro, assim. E eu acho que tem uma coisa de um universo que tu não alcança, né? Tu falou a palavra transcendente, assim, e me parece que é bem isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem essas escolhas que partem de uma pessoalidade tua, assim. Daí, de repente, se tu puder desenvolver um pouco isso, como é que se deu essas tuas escolhas estéticas entre, tipo, a tua intenção, né, do que tu queria representar, e também trazer esse universo mais transcendente, essa coisa que fica no imaginário, tipo aquela porta, o que tem atrás daquela porta. Então, não sei se tu puder desenvolver um pouco essa parte. Vamos lá. Minhas escolhas, elas sempre são... Elas partem de um princípio um pouco aleatório, que aí também não eu achava que isso era meio problemático, mas eu gosto, inclusive, porque acho que o aleatório não é tão aleatório e ele dá mais margem para que o inconsciente venha à tona, né, e se mostre. E esse é um processo, por exemplo, que hoje eu tenho um pouco de dificuldade de acessar, né, dado essa minha experiência agora com fotografia, partir do real e elaborando outros universos, mas essa montagem aqui, ela parte sempre dessa escolha muito mais intuitiva e muito menos racional, sabe? Por exemplo, nessas duas situações que tem meio que um cenário mais simplificado, eles nasceram primeiro. Eu elaborei vários tipos de cenário que tinham, por exemplo, esse aqui tinha a mesma composição, fundo azul, piso azul, fundo rosa, e escada, porta. Então, esse era meio que o critério que eu determinei e criei mais ou menos umas 6 composições nesse estilo, né? E ia brincando também com esse elemento da escada, mas as personagens, elas surgiram depois. Eu fui compondo, e aí eu faço isso também tudo muito no Photoshop, que aí me permite trazer essa experimentação de movimento. Inclusive, uma pessoa que me visitou perguntou se eu experimentava muito, e eu falei que não, porque eu estava pensando que ela estava perguntando se eu experimentava bastante no analógico, né? E depois eu me toquei que eu experimento bastante, só que agora no meio digital, e até encontrar a estrutura da coisa que mais se adequa àquilo que eu estou pensando, né? Não sei se eu respondi basicamente o que tu estava... E tu me trouxe uma referência que eu não conhecia, que tu olhou, bateu o olho a primeira vez, tu me trouxe o George de Quirico, né? De Quirico. E eu não conhecia, e para mim foi muito, muito interessante esse encontro, porque virou referência, né? Então eu vim com a minha carga, mas estou voltando com outra. Obrigado. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção no trabalho é a paleta de cores, que eu amei demais, assim, achei muito, muito sofisticado. E achei que ela é um contraponto muito interessante, porque o Ling é um espaço muito neutro, né? Muito... Ele é meio que uma página em branco, assim. E é interessante trazer um trabalho com todas essas referências de tanto... né, tão humanas, né, as referências aqui para dentro desse espaço tão frio. Então, acho que isso é um ponto que eu talvez pudesse desenvolver um pouquinho. E outra em relação mesmo às cores, porque eu acho que tu tem um trabalho muito interessante, de forma muito sofisticada e com influência naif, né, e do próprio lugar que tu vive e tal. Mas a paleta, ela é muito sofisticada, ela não é uma paleta naif, digamos assim, né? Então, eu acho muito lindo essa mistura do teu trabalho, assim, achei muito bacana. Vou começar, então, só fazer uma introdução. Tem a questão do Nordeste, que é a questão da luz, né? A luz do Nordeste é uma luz muito estourada, é uma luz muito viva. Então, as cores, elas vibram, elas pulsam. As fachadas das casas, geralmente, são fachadas de casas com cores. Então, essa luz bate nessa fachada e você tem meio um transe de tanta cor. Então, a nossa formação visual é uma formação de cor, né? É muito difícil trabalhar com cor. Eu, como
quando eu faço projetos curatoriais, é a parte que eu tenho mais dificuldade, que é quando chega nessa parte tipográfica, de pensar como lidar com os espaços e esse atravessamento da cor, né? Isso é uma questão, para você citou essa questão do cubo branco e da asepsia do cubo branco, né? Que é muito violento, de certo modo, também. Mas é interessante como a cor ela vem justamente para dar um atravessamento e trazer outras questões e um aquecimento para o cubo branco. Nos meus projetos, o gesto curatorial, o gesto tipográfico, o gesto de trazer a cor vem muito também nesse lugar de dar uma desequilibrada no cubo branco. Aqui, essas referências de Charles são referências também que estão nesse lugar do próprio ambiente a qual ele vive, né? Como ele falou, são cores que estão diretamente ligadas a ambiência da casa, da cidade, dessas cores que a gente vai sendo atravessados durante a nossa vida, o nosso percurso e tal. Mas a cor no Nordeste é um lugar muito presente, é um lugar que vibra e é um lugar que os artistas incorporam com muita propriedade, porque já nasce dentro desse lugar de muita cor. Eu assino bem embaixo, assim, e eu já tinha visto, né, o link, fiz ali o Google Maps, dei uma passeada aqui na rua, vi ele por fora. E eu até falei ontem na gravação do Mini Doc que é o lugar mais chique que eu já pintei. Assim, todos os lugares que eu pintei são chiques, inclusive eu só pinto lugares chiques. Mas, assim, dentro dessa concepção, né, de, como você fala, um lugar frio. E aí, frio não como uma coisa ruim, frio mesmo de cores frias. Inclusive, quando eu estava projetando assim, nossa, como é que eu vou colocar algo meu lá dentro, porque minha característica é vibrar, né? É aquela paleta que está super saturada já, a paleta tropical, que identifica o artista latino-americano, enfim. Mas eu optei por trazer, inclusive, uma paleta mais reduzida, assim, de vibração. Realmente, assim, se você vê outros trabalhos meus, eu tenho feito até uso de cores neon, mas também já estou ficando meio saturado, assim. Meu apartamento é todo colorido, cada parede é uma cor, e tu viu, né? E tem dia que em casa, por exemplo, a cor é tão forte, né? A luz do Nordeste, de onde a gente mora, é tão intensa, que eu passo o dia, às vezes, de óculos escuros dentro de casa, porque é meio violento, chega a ser, não é? Mas eu tenho saudade do frio, eu tenho saudade das cores frias, né? E enfim, as cores, né? Nossa, inclusive tem uma parte da história da arte que condena as cores, né? Meio que quase que criminaliza uma arte super colorida, porque, né, a tradição das esculturas brancas europeias gregas trouxe essa referência como o limpo, o suave, o soft, como uma coisa a ser alcançada, né? Enfim. E aí meu grito é pela cor, mas eu não quero morrer colorido, não. Eu quero morrer abstrato e bem pastel. Nossa, que exótico. Tudo bom? Tudo bem. Não, eu achei engraçado agora você dizer que você quer morrer bem pastel. Eu não vou perguntar por quê, mas eu espero que não. Que você continue assim. Primeiro, achar que o teu trabalho realmente fiquei muito impressionada e saber se Frida Kahlo é uma referência para você, porque a mim, assim, as cores novamente, a temática, esse jeito de exposição. Quando eu vi aquela cama, para mim era, né, quantas camas que a gente viu da Frida Kahlo, né, que eu acho que ficou bem. E também agora você já respondeu um pouco que é assim. Tudo bem que é um contraste botar numa parede branca, que é um contraste botar num prédio de uma arquitetura tão limpa, vamos dizer assim, mas isso realmente tinha importância, determinou o teu trabalho ou não? Ou não faz diferença? Primeiro que Frida, né, assim, minha geração pegou ela como ícone pop, né? Você vê Frida, o rosto dela impresso em bolsas. Eu até depois fiquei meio assim, sabe? Quando eu conheci, me apaixonei.
Aí, depois que virou mainstream, eu fui já ficando, né? Que agora estão fazendo isso com Van Gogh. E eu não sei, depois eu fiquei, não, massa também esse movimento de artistas plásticos virando ícones de massa, né? Pode esvaziar o discurso, mas, de certa forma, chega em lugares que acho que as artes plásticas, né, nesse lugar elitizado, nunca tinha chegado, e para mim é muito interessante. E, claro, assim, a super referência, né, a Frida, os elementos, as cores, as narrativas, a autorrepresentação, né, que ela fez bastante também. Entre o teu trabalho, que tem, enfim, essa paleta, isso tudo que a gente já está conversando, tem importância onde ele está? É isso que eu quero dizer. Faz diferença você estar no Linga ou não estar? No Linga, no sentido assim, de ser um lugar, né, uma parede branca. E a segunda, só complementando essa mesma pergunta, no começo, não sei se você já fez exposições em galerias, essas coisas, e também tem uma experiência de rua, é isso? Sim. E aqui é um lugar intermediário, né? Porque, apesar de ser um lugar fechado, tem um comportamento / semi-público, assim. Mas, para mim, me interessa um pouco, assim, daí uma pergunta particular, sobre a arte que compõe com a arquitetura, né? Então, assim, aqui é quase isso, porque você, né, de uma arquitetura que é muito marcante, que você está compondo, e eu imaginei esse painel no urbanismo, na cidade mesmo, né? Então, era só para eu entender um pouquinho assim se isso interfere na tua arte, ou se você coloca como uma experiência, entende? Tua proposta, né, o teu convite foi, você tem essa parede branca dentro de um prédio de uma arquitetura marcante / limpa, né, receptiva. Se isso interfere ou se isso não interfere? Sim. Para mim, a resposta é que interferiu total, né? Tanto que eu meio que elaborei 2 projetos, e o primeiro, ele era dessa outra pesquisa de autorretrato, mas eu acho que eu parti muito de uma ideia como se eu estivesse trabalhando com a rua, né? Que a imagem, a personagem, ela estava muito ampliada, então eu trabalhava com retrato meio que do tórax para cima. E do pé direito. E aí eu não funcionaria, sabe, dentro de um espaço fechado. Uma vez eu fiz um projeto também de pintar um café, enfim, uma coisa bem comercial lá em Juazeiro, e eu fiz uma figura muito grande. Quando terminei, eu fiquei, gostei do resultado, né? Tecnicamente funcionou, mas ele não funcionava assim para a ambientação, né? Ele estava sufocando, e aí eu me senti nossa, violentei as pessoas aqui. Né? E aí eu fiquei... Isso para mim era muito importante, assim, sabe? A dimensão aqui grande, mas ele tem muito mais vazios do que personagens, né? Então, eu acho que fui feliz um pouco na escolha. Posso fazer uma pergunta a partir desse teu comentário, assim, que a gente está falando muito de esse espaço ser um ambiente austero, assim, mas ao mesmo tempo essa questão do grande vazio é o que ocupa a parede, né, principalmente, assim. E daí isso me traz um contraste, de repente, eu acho que eu sei a resposta, mas se é intencional ou não, essa diferença de tu conseguir ver o fundo da parede, as pinceladas em algumas partes, né? E, ao mesmo tempo, na grande composição, né, que essas 2 faixas elas estarem completamente clean, de alguma forma, assim, né? E daí, se isso for intencional, e daí, se tu quiser desenvolver um pouco a partir disso, acho que é ótimo. Sim. Tu fala mais ou menos da porta. Isso aqui, né? As pinceladas mais orgânicas. Sim. É bem intencional, na verdade, porque eu não gosto que a pintura seja estática. O mais recente, por exemplo, nos autorretratos, eu faço ela basicamente toda com esse gesto aqui, né, da transparência, que você consegue ver as camadas, o fundo, a pincelada. E é mais para uma escolha técnica mesmo, para dar um contraste de textura, sabe? Esse chapado, essa cor blocada e essa cor mais gestual. Me interessa muito quando a pintura não é monótona, né? Isso, para mim, deixa ela mais dinâmica. Charles, Lísia, prazerzão, a gente já se cumprimentou. E eu super grata assim, com o que tu está compartilhando com a gente. Essa tua expressão sobre o vazio da tua perda, né?
E assim, o quanto cada um de nós aqui está conseguindo traduzir para si elementos que tu colocaste que não estão na tua tradução, mas estão na nossa, tá? Então, quando tu fala do corpo ali, né, em barco, quando eu cheguei e vi, eu olhei, eu digo, o que a gente coloca dentro do corpo e como é que a gente navega com esse corpo que a gente tem e tal. Pum, assim, caiu para mim isso, né? E a tua expressão, né, em genuidade, a genuidade da, né, da tua, na origem da tua expressão é outra, tá? E o impacto das cores e a tua inteligência realmente de, sabe, fazer essa expressão, né, vibrar tanto aqui, sabe, assim, super grata. É isso que eu queria compartilhar. E quando eu olho também atrás de ti esse figurino, né, que tu traz, assim, para mim traz uma coisa relacionada à tua perda, tal, né, e a expressão da finitude também. Então, é muito muito intenso o que tu trouxestes e acho que isso vai expressar muito nesse ambiente, né? Parabéns. Obrigado. É bonito ver o quanto tu pensas o público, né? O quanto o teu trabalho impacta o público. E nem todos os artistas têm essa consciência, né? Produzem muito para si, não param muito para pensar como o trabalho vai impactar ou como ele pode ser interpretado, né? E para ti, pelo jeito, tem uma grande importância, assim, te coloca no lugar do público constantemente para pensar esse outro lugar, né? Então... Boa. Eu não tinha tanta consciência disso até tu dizer agora. E só para fechar, assim, a importância de eu ter feito esse mural aqui, que, tipo, esse ano fazem 15 anos que eu passei por essa perda, e eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Então, meio que fecha esse ciclo, assim, para mim, que é muito... E eu sempre tive essa consciência de que quando eu viver 15 anos sem ela, que foi a quantidade de tempo que eu vivi com, vai ser o período que eu vou ter meio que superado, né? Porque eu passei a maior parte do tempo sem. Então, eu acho que esse ano, para mim, tudo que eu fizer em relação a esse tema vai ter esse tom de aniversário, né? De celebração mesmo, assim, desse novo eu que brotei a partir dessa experiência. É isso. Oi. Eu observo muito também o público, né? E eu acho que em nenhuma das intervenções que aconteceram nesse projeto, o pessoal que trabalha aqui, né? Os seguranças, as meninas da limpeza... eu vi todos eles comentando, né? Ontem me chamou muita atenção, a Andressa estava tirando o material para preparar para hoje, e eu ouvi, assim, os comentários positivos. Eu acho que impressionou muito todo mundo. Acho que o resultado, assim, para a gente que está aqui todo dia é muito bacana. Só queria comentar isso. Tu falou que trabalha muito com personagens, né? E como é que foi o processo de escolher as personagens que aparecem na obra? Porque tu falou que no rascunho é um pouco diferente, tem alguns elementos que estão a mais, por exemplo, ali na barca, que a mulher tem 3 crianças. Então, como é o processo de escolher quem vai aparecer, como ela vai aparecer e por que ela vai aparecer? Então, no desenho original do barco, tem 3 crianças velejando, né? Que é bem literal, representa a mim e minhas 2 irmãs, que, enfim, temos a mesma história. Mas para cá eu resolvi não trazer porque já tinham 3 figuras, eu achei que ia ficar muito repetitivo. E eu queria também trazer essa figura meio que ausente, né? Desse corpo cansado, desse corpo mãe, que geralmente sempre serve de barco para velejar os filhos, né? No rio da vida. E... Nossa, que poético. E aqui também, bem literal, trago também uma representação 2 femininas, enfim, que... E essa, inclusive, gestante, que representa também minha irmã mais velha, que passou por uma gestação ainda muito jovem, adolescente, tanto que eu trago, inclusive, uma referência de infância, né, Teletubbies, que faz essa referência de um corpo muito jovem, que gestou e que gerou uma vida. E aí é isso, assim, essas escolhas, por exemplo, essa representação aqui, né, desse corpo na cama e essas 3 figuras, eu já elaborei ela de outras formas, né? Inclusive a última
eu me retratei, me fotografei em todas as posições e depois fui brincando com essas figuras. Essa daqui, que meio que, bem literalmente, representa a figura dessa morte que chega para, né, para vestir o manto. Ela já apareceu como anjo, já apareceu como uma cachorra, uma cadela, e agora ela aparece só como vestido, né, assim, que sugere que tem uma figura. Então, é meio que um jogo também, uma brincadeira, assim. Eu acho que o momento da criação também ele é bem lúdico. Eu gosto de encarar dessa forma, assim. Encerramos, então. Agradecer vocês pela participação e agradecer novamente ao Instituto por acolher o projeto e dizer que foi uma alegria participar, e principalmente por esse dado processual, né, que o projeto vai acontecendo durante a semana e o passo a passo também vai sendo publicizado, e dizer que nesse ano teremos ainda 3 intervenções, a próxima em junho e 2 no segundo semestre, cada uma mais emocionante do que a outra. Obrigado. Obrigado, gente.